Você já parou para pensar que ao escolhermos o caminho de maior prazer, poderemos escolher na mesma proporção, ou em uma proporção ainda maior, um sofrimento indesejado? A nossa geração se destaca por vários fatores, e um deles é a busca insaciável por um prazer rápido e fácil. Talvez um dos maiores motivos para que isso aconteça é a velocidade com que o mundo roda hoje em dia. Então, desde usar um micro-ondas para esquentar uma comida, até enviar uma mensagem que chega em milésimo de segundo, a gente se acostumou a um estilo de vida muito rápido. E não existe nenhum problema em buscarmos ter prazer. Isso não é errado, né? Ninguém, ao entrar em uma loja, escolhe o pior colchão da loja para passar o resto da vida dormindo nele. Ou ninguém escolhe assistir um filme muito ruim, a não ser que tenha um motivo exótico por trás da escolha. Nós gostamos muito de passar tempo com pessoas que amamos e fazendo coisas que gostamos, né? A gente não busca estar sempre perto de pessoas que nos fazem mal, ou em tese deveríamos ser assim. O problema dessa geração, na verdade, se consiste em buscar prazer em tudo aquilo que ela está fazendo. Em Eclesiastes 3, a Bíblia nos fala que existe um tempo para todas as coisas. Então, existe um tempo de estudar, um tempo de assistir série, um tempo de lavar vasilha, lavar roupa, um tempo de dormir. Então não tem problema a gente buscar prazer nas coisas, mas existem tarefas que realmente é para ser não prazerosas. E se a gente tenta buscar prazer em tudo, a gente vai acabar deixando essas tarefas de lado. Quando nós ignoramos a necessidade de fazermos tarefas não prazerosas, nós perdemos o real prazer das tarefas prazerosas. Quantos de nós já não vivenciamos o problema da procrastinação? E o problema da procrastinação, ele não é só aquilo que nos priva de fazer aquilo que devemos fazer, mas ele acaba nos privando das coisas que gostamos de fazer. Porque se a gente deixa de estudar para assistir um filme ou uma série por procrastinação, a gente não vai ter nem a tarefa que a gente deveria fazer, que é o estudo, e a gente também não vai ter aquele real prazer em assistir uma série, porque a gente sabe que a gente está fazendo algo que a gente não deveria estar fazendo. Como nós não vivemos em um mundo ideal, no mundo dos nossos sonhos, talvez passemos mais tempos fazendo atividades não prazerosas do que as atividades prazerosas. E isso é necessário para que a gente esteja em equilíbrio. Porque, como diria Kant, se a gente fizer só o que a gente gosta, a gente não é realmente livre. Quem é livre é quem faz o que não gosta. E é diante disso que talvez seja mais sábio a gente tomar as nossas decisões visando os sofrimentos que a gente gostaria de viver, em vez dos prazeres que a gente gostaria de viver. Porque toda escolha ela é boa até que se colhe as consequências negativas. Pois como diriam os antigos, basta um segundo no inferno para a gente esquecer de todo o prazer nessa terra. E talvez seja por isso que o cristianismo ele acaba se destacando das demais religiões. Porque parece que tudo aquilo que o cristianismo propõe são coisas que a gente não gosta ou tem dificuldade em fazer. E é isso mesmo. Com o entendimento de que o pecado ele acabou nos cegando e nos afastando de Deus, foi preciso que Jesus morresse em nosso lugar para quebrar aquela barreira que nos distanciava de Deus. E apesar da adoção de filhos ser dada para aqueles que creem em Jesus, nós precisamos nos esforçar para entrar pela porta estreita. Porque como a nossa percepção do que é certo e o que é errado foi alterado, e a gente passou a ter desejos que vão contra a vontade de Deus, nós precisamos nos esforçar e alimentar o nosso espírito, né? Porque a gente está diante de uma guerra da carne contra o espírito, e nessa guerra quem ganha é quem está mais alimentado. E é nisso que o cristianismo não é visto como uma religião de prazer. Então se você vai para o cristianismo buscando ter prazer, provavelmente você não vai encontrar isso, né? Talvez o cristianismo seja muito mais uma religião de felicidade, que requer muitas vezes que tomemos decisões não prazerosas. Quero reiterar mais uma vez que não existe nenhum problema em buscarmos prazer. Não existe nada pecaminoso ou mal no prazer em si. Mas existe em sermos escravos do prazer. Porque quando a gente é escravo do prazer, a gente faz tudo, exatamente tudo, para a gente obter prazer. E a gente só será realmente livre quando a gente fizer aquilo que a gente também não gosta. E voltando a falar um pouquinho sobre tomar decisões visando o sofrimento que a gente gostaria de viver, talvez uma das formas de a gente olhar mais para isso é olhar para o futuro e ver o que a nossa escolha ela vai proporcionar ao longo do tempo. Porque às vezes a gente toma uma escolha hoje, a gente toma uma decisão hoje, e ela, no pequeno prazo, ela parece ser muito boa. Mas talvez é no futuro, é olhando para o futuro que a gente realmente consegue enxergar se a escolha que a gente vai tomar ela é boa ou ela é má. E o filósofo Soren Kierkegaard tem uma frase muito chamativa e forte que ele diz: faça isso ou faça aquilo e você se arrependerá. E se a gente analisar bem essa frase, a gente vai ver que essa frase ela é verdadeira.
né? Indiferente das decisões, das escolhas que a gente tomar, sempre vai haver um sofrimento indesejado que a gente vai colher. E na contramão isso também é verdadeiro. Meio que toda escolha que você tomar, sempre haverá uma boa colheita, digamos assim. Mas o que impede a gente de tomar qualquer tipo de decisão é os sofrimentos que acompanharam essa decisão. Se você vende tudo que você tem para ir ver o Corinthians ganhando o Mundial contra o Chelsea, você vai ficar alegre quando você vê o Guerreiro fazendo gol. Mas provavelmente quando você voltar para casa, nem sequer vai ter uma casa te esperando. E é nessa relação prazer versus sofrimentos que devemos tomar as decisões das nossas vidas, as mais e as menos importantes. E talvez o fator agravante que faz com que a gente tome más decisões seja a falta de conhecimento dos benefícios e malefícios dessa decisão. A Bíblia nos fala que a falta de conhecimento destrói um povo. E a gente tem visto a sociedade se destruindo pela falta de conhecimento. As pessoas leem cada vez menos e por isso são reféns dos seus desejos. Porque se não há uma voz do Espírito Santo ou uma voz da própria consciência, através do conhecimento, te dizendo que tal ato, que tal decisão vai te causar danos, então o que te resta é ouvir apenas a voz do seu desejo. E muitas pessoas têm tido a vida destruída por ouvir cegamente as vozes do coração, que, como diz a Bíblia, é enganoso. Nos é necessário hoje, talvez mais do que em qualquer outro momento da história, a leitura de grandes livros, de biografias de grandes homens, para que a gente possa analisar os seus acertos e erros. Um homem inteligente aprende com seus erros, mas um homem sábio aprende com os erros dos outros. E é por isso que a leitura é tão importante. Pense, você está obtendo de um autor o melhor que ele pode te oferecer. E isso vai estar resumido em poucas páginas de um livro. Talvez a nossa maior dificuldade em começarmos a fazer algo que nos faz bem e que não é tão prazeroso, como alimentar bem, ir em uma academia, por exemplo, seja a nossa desesperada busca por um resultado rápido. Mas o mundo não funciona assim. Se todo mundo quisesse ter uma fruta imediatamente em suas mãos, talvez ninguém sequer plantasse uma árvore. Isso nos mostra um princípio de que tudo aquilo que é bom e duradouro precisa de um tempo para se desenvolver. Talvez mudaríamos de vida rapidamente diante de um diagnóstico de pré-diabetes, mas nós podemos fazer melhor que isso. Olhando para os benefícios de cuidar da nossa saúde, começarmos a cuidar do nosso corpo. Porque olhando mais uma vez para a relação sofrimento versus prazer, nós podemos olhar que os benefícios de uma boa saúde são muito maiores do que os sofrimentos de um cardio. E lembre-se, talvez ao escolhermos o caminho de maior prazer, colheremos na mesma proporção ou em uma proporção ainda maior um sofrimento indesejado. Por isso cabe a nós olhar para os sofrimentos que nós queremos viver, principalmente no hoje, escolher um futuro onde os prazeres conquistados sejam maiores que os sofrimentos vivenciados. E é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva aqui no canal. Deixe aqui também um comentário dizendo o que você achou do vídeo. Se você também tem uma sugestão, alguma dúvida, deixe ela aqui embaixo. E é isso, pessoal, nos vemos no próximo vídeo. Falou!